Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Chegamos ao final do trimestre, a aula 13, o poder de Deus na missão da igreja. A nossa reflexão, qual será? Que você possa ser cheio do poder de Deus. Que você possa ser um irmão, uma irmã cheio do Espírito Santo de Deus. Que você possa anunciar em todo o tempo as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense nisso, continue pensando nisso, continue vivendo isso e a cada dia sendo realmente uma bênção. Pai, obrigado, Deus, porque chegamos ao final de mais um trimestre. Temos, Deus, guardado no nosso coração a Tua palavra para não pecar contra o Senhor. Obrigado, Deus, como diz realmente o salmista, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que perseverou, que guardou, Deus, o ensinamento nesse trimestre. E nos prepara, Deus, se o Senhor não voltar para o próximo trimestre, em nome de Jesus. Vamos lá para o texto áureo? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Está no livro de Atos. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o seu poder, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Os discípulos precisavam ser revestidos da virtude do Espírito Santo para serem testemunhas. Como então? Vamos ver. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Observe que Deus, ele é individual. O derramamento do Espírito não é mais sobre uma turma, sobre uma galera, é individual para cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aquela moça aí, o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu. E comendo com eles, um pouquinho antes em Atos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Para quê? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos lá para a introdução? 10 dias da promessa ao cumprimento. E Jesus Cristo se derramou através do Espírito Santo naqueles discípulos. O livro de Atos começa com essa história maravilhosa da igreja primitiva. Ali começou esse movimento que nós temos hoje, do Espírito Santo sendo derramado. Por quê? Por causa de uma promessa. Então, leia o livro de Atos. Essa lição falou muito sobre a igreja. Então, a igreja começa ali, porque fazemos parte disso. Então, saiba esse livro, realmente tenha guardado, saiba de cor esse livro de Atos, para você meditar sempre nisso. Como foi derramado, por que foi derramado, o que aconteceu depois disso, para você entender o que é a igreja do Senhor. A doutrina do Espírito Santo nos mostra que o revestimento do poder do alto é imprescindível à missão da igreja, tanto no passado quanto no presente. Compreendemos que o Espírito de Cristo está presente em sua igreja hoje, assim como em todo crente genuíno. Contudo, dada a urgência, a magnitude da missão, a brevidade do tempo e o caos no mundo, necessitamos de mais. Necessitamos ser cheios
do Espírito Santo de Deus. Faça essa oração junto comigo agora. Peça ao Senhor, Senhor, nos enche com o teu Espírito. Pai, nos enche, Deus, da tua graça. Nos dá a mesma autoridade, nos dá poder para testemunhar, Pai. Nos reveste com o Espírito do alto, para que sejamos crentes mesmo fervorosos, mas crentes que espalhem o teu nome aonde nós formos. Nos enche, nos dá, Pai. Enche cada um dos meus irmãos e irmãs com o teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos enfatizar sempre a obra regeneradora e capacitadora do Espírito Santo na vida do crente. A experiência salvífica e o batismo no Espírito Santo tornam-se necessários a todos os crentes. Essas duas experiências serão atestadas em nossa sociedade, família, comunidade na qual a igreja e cada um de nós está inserido. Ora, tal como os discípulos, precisamos ser cheios do Espírito para cumprir a grande comissão, transbordando da sua graça e salvação para o perdido. A ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se tratam de uma mera opção. A contemporaneidade, ou seja, atual. Os dons são para ser usados na igreja, não para uso pessoal. Isso não é uma opção, mas é algo imprescindível para cumprirmos a nossa vocação. Lucas revela através de seus escritos o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja, ou seja, da igreja primitiva, como uma necessidade imperiosa. Sem ele, fica claro que a igreja não seria testemunha do Senhor. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez cheio do poder do Espírito. Ele foi capacitado e dependeu dele para exercer o seu ministério. A igreja começou o seu trabalho missionário da mesma forma. Inúmeras manifestações físicas se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Dentre os muitos sinais, um que sobressaía sobre os demais. Lembra lá no Pentecostes? O falar em línguas desconhecidas, línguas estranhas. O Pentecostes foi uma demonstração daquilo que seria realidade para a igreja primitiva. Lucas argumenta que Deus derramou o Espírito para empoderar seu povo, para evangelizar transculturalmente. Empoderamento é uma palavra muito usada hoje para outras coisas, mas o empoderamento tem a ver com isso, ser cheio do poder. Para quê? Para testemunhar. Homem empoderado, mulher empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Isso sim é bonito de se ver. Passou disso, não é algo que a gente precisa realmente buscar. Por quê? Para ser cheio de poder, para quê? Para viver uma vida comum, para viver uma vida onde o dinheiro toma conta das pessoas, a internet toma conta das pessoas, a vaidade, o egocentrismo? Não. Eu quero ser cheia do poder de Deus, para sim testemunhar dele aonde eu for. Qual foi o resultado esperado desse evangelismo transcultural? Deus pretendia criar uma nova comunidade na qual os crentes amariam uns aos outros e demonstrariam para esse tempo a própria imagem do seu reino. Primeiramente, o Espírito capacitou líderes para o desempenho da obra de Deus. Percebemos claramente que não era apenas o colégio apostólico que se enchiam do Espírito Santo. De acordo com a promessa, o revestimento foi sobre toda a carne. Aleluia! Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas agora capacitadas pelo Espírito Santo. Uau! Que poder é esse? Conforme o contexto de Atos, o testemunho não era apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita no livro. Essa comunidade de crentes ganhava a confiança das pessoas ao seu redor. O crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta e deve ser levada a sério. Nós estudamos um trimestre todo sobre isso. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar é muito importante. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas
adotem uma estratégia errada no envio do missionário. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve acontecer. Vamos lá para a conclusão então. Paulo e Barnabé foram separados de forma clara e audível. Deus mandou separar eles. Por isso é fato que, por intermédio dos dons do Espírito, direcionamento e capacitação da igreja são uma realidade incontestável. O Espírito Santo é aquele que aviva a igreja e capacita para o serviço na comunidade e pela comunidade, bem como no mundo e pelo mundo. Ele é a mola propulsora, a força motriz e a força missionária da igreja. O que recentemente se tem conhecido do Espírito Santo, principalmente por experiência, ultrapassou todas as barreiras, ligou crentes de todos os nomes e diversidades por todo o globo e produziu uma nova paixão evangelística. Uma igreja com uma pneumatologia, ou seja, o estudo da obra e pessoa do Espírito Santo, uma estrutura forte, é uma igreja com uma missão forte. Glória a Deus por tudo isso. O próximo trimestre, vamos estudar sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Chegamos ao final desse trimestre e as lições que vamos estudar, se o Senhor assim nos permitir. Vamos falar sobre o início da caminhada, sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, devolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão e sobre a cidade celestial. Então, meu amado, minha amada, prepare-se, se o Senhor não voltar, para estudarmos sobre esse caminho que nos está proposto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele estava conversando com os discípulos e disse para eles no capítulo 14 de João: não se preocupe, não se atemorize o coração de vocês. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Senão eu tinha dito para vocês, se não fosse assim. E eu vou preparar lugar para que onde eu estou, vós estejais também. E surge a pergunta: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho. Jesus responde para eles: há tanto tempo vocês estão comigo, vocês não sabem qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que isso seja uma palavra de encorajamento para você, que você se prepare para um novo trimestre, para um novo avivamento de Deus sobre a sua vida, para um novo tempo mais próximo da volta do nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe, fique em paz e lembre-se, compartilhe as aulas, estude a palavra, pregue o Evangelho, adore o Senhor em todo o tempo como corpo de Cristo. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço, fique em paz e até a próxima em nome de Jesus.